Antes de orarmos, quero que você abra o seu coração para receber a palavra de Deus. Em Atos 2:38 está escrito: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse momento foi marcante. Pedro, cheio do Espírito Santo, falou a uma multidão revelando que existe um caminho para o perdão, para uma vida transformada e para receber um ajudador divino. Tudo começa com arrependimento. Arrepender-se vai além de sentir remorso. É reconhecer que o caminho que trilhávamos levava à morte e, com humildade, decidir seguir pela estrada da vida que Cristo oferece. É abrir mão do orgulho, abandonar a autossuficiência e se entregar completamente à misericórdia de Deus. Hoje, quero te convidar a refletir. Há áreas da sua vida em que você ainda está seguindo o seu próprio caminho sem consultar o Senhor? Lembre-se, a verdadeira vida começa quando escolhemos viver conforme a vontade dele. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva "Amém, Senhor, eu me arrependo" nos comentários e declare sua entrega a Deus. Depois do arrependimento, vem o batismo. Ele simboliza morrer para a velha vida e ressuscitar com Cristo, limpo, restaurado e renovado. É como deixar para trás todo o peso do passado e vestir-se com uma nova identidade em Deus. É um testemunho público de que algo profundo aconteceu dentro de nós, um encontro real com o amor transformador de Jesus. E junto a essa entrega vem a promessa: recebereis o dom do Espírito Santo. Isso é extraordinário. Deus não apenas perdoa e nos envia de volta ao mundo sozinhos. Ele se dá a nós. O Espírito Santo não é um extra reservado a poucos, mas o presente prometido a todos que creem. Ele é a presença viva e pessoal de Deus habitando em nós, guiando nossos passos, fortalecendo nossas decisões e consolando nossos corações. O Espírito Santo não entra à força. Ele vem onde é desejado, move-se onde é honrado e se manifesta onde é amado. Quando o recebemos, aceitamos um elo direto com a força, a sabedoria e o consolo divinos. Sua presença nos molda, nos corrige e nos enche de coragem para enfrentar cada desafio. Hoje, abra o seu coração e diga: Santo Espírito, seja bem-vindo em todas as áreas da minha vida. E ao fazer isso, permita que ele preencha até mesmo os cantos mais escondidos da sua alma, curando feridas e acendendo uma nova paixão por Deus. Escreva nos comentários: Espírito Santo, eu te recebo, e declare que ele é bem-vindo na sua vida. A Bíblia nos diz em João 14:26: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso significa que você não precisa enfrentar a vida sozinho. O Espírito Santo se torna o seu conselheiro fiel, o seu guia seguro e o seu mestre interior. Ele traz a palavra de Deus à vida dentro do seu coração, fazendo com que ela seja mais que letras num papel. Ela se torna alimento e direção para a sua alma. Ele é aquele que te dá discernimento quando as opções parecem confusas, que te direciona quando você não sabe qual passo dar. É Ele quem te alerta quando você começa a se afastar e quem te consola quando as lágrimas molham o travesseiro. Quando a força humana falha, Ele se torna a rocha firme sob seus pés. Mas o Espírito Santo é também gentil. Ele não invade nem força a sua presença. Ele espera ser convidado. É por isso que Efésios 4:30 nos alerta: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Entristecer o Espírito é ignorar sua voz, viver de maneira contrária à santidade e tratar o pecado como algo sem importância. Quando você decide ouvi-lo e obedecê-lo, algo sobrenatural começa a acontecer. Sua vida se alinha ao propósito eterno de Deus, e cada passo é guiado pela paz que vem do alto. Se você deseja ouvir mais claramente a voz do Espírito Santo, escreva
Fala comigo, Senhor, nos comentários. Jesus disse em João 16:7: Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Pense nisso. O próprio Jesus afirmou que a presença do Espírito Santo em nós é tão vital que sua ida ao Pai era necessária para que o Espírito viesse. Isso revela o quanto precisamos dele todos os dias. O Espírito Santo nos aproxima do Pai, nos ajuda a conhecer Jesus de forma íntima e nos conduz a uma vida de comunhão constante. Ele dá poder às nossas orações e nos ensina a depender mais da graça do que do esforço próprio. Quando o recebemos, somos marcados como propriedade de Deus, carregando o selo divino que testifica no mundo espiritual que pertencemos ao Altíssimo. Efésios 1:13-14 nos lembra: Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Esse selo não é apenas simbólico, é um ato espiritual de posse e proteção. Mas o Espírito Santo deve ser recebido e cultivado diariamente. Não basta um único momento de entrega. É preciso renovar essa entrega todos os dias, pedindo que Ele nos encha novamente e nos molde conforme o coração de Deus. Declare nos comentários: Espírito Santo, guia minha vida todos os dias, e renove sua entrega a Ele agora. Efésios 5:18 nos diz: Enchei-vos do Espírito. No original, essa expressão indica uma ação contínua, não apenas um momento isolado, mas um enchimento constante, diário. É como a necessidade que temos de respirar. Não basta uma inspiração para viver o dia inteiro, é preciso respirar a todo momento. Assim também é com a presença do Espírito Santo. Quando nos mantemos cheios dele, passamos a confiar mais em Deus do que nas nossas emoções. Começamos a ver além das circunstâncias, percebendo que há um propósito divino mesmo nas lutas. O Espírito Santo transforma a maneira como pensamos, como falamos e até como amamos. Ele nos afasta da dependência da força humana e nos ensina a viver pela dependência divina. Com ele, paramos de tentar controlar tudo e passamos a descansar no Deus que sustenta todas as coisas. A oração deixa de ser apenas palavras, torna-se um encontro vivo. A leitura da Bíblia deixa de ser apenas um hábito, torna-se revelação. O louvor deixa de ser apenas música, torna-se adoração genuína que move o coração de Deus. Se hoje você sente que sua vida espiritual está fria ou mecânica, peça ao Espírito Santo para reacender o fogo da sua fé. Ele é especialista em transformar desertos em jardins e corações secos em fontes de água viva. Escreva nos comentários: Enche-me de ti, Espírito Santo, e declare sua sede pela presença de Deus. Para receber plenamente o Espírito Santo, é preciso preparar o coração. Isso significa remover tudo o que ocupa o lugar dele: mágoas, pecados não confessados, orgulho, ansiedade e até mesmo distrações que roubam nosso tempo com Deus. Quando escolhemos abrir mão dessas coisas, estamos criando espaço para que o Espírito Santo habite e reine em nós. Jesus disse em Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. O Espírito Santo não força a entrada. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele espera que abramos a porta voluntariamente. Quando você permite que ele entre, não é apenas para uma visita rápida, mas para uma morada permanente. Ele começa a reorganizar sua vida, curar feridas antigas, restaurar áreas que você achava perdidas e alinhar seu coração ao propósito eterno de Deus. A presença do Espírito Santo não apenas muda o que você faz, mas transforma quem você é. Ele molda seu caráter para refletir o de Cristo. Mais paciência, mais compaixão, mais domínio próprio, mais amor. Hoje,
faça essa escolha consciente. Abra totalmente o seu coração para Ele. Tire o que está ocupando o trono e deixe que o Espírito Santo assuma o lugar de honra. Declare nos comentários: Espírito Santo, o meu coração é teu, e confirme a sua entrega hoje. Quando o Espírito Santo habita plenamente em nós, ele começa uma obra de transformação que é visível para todos ao redor. O apóstolo Paulo descreve isso em Gálatas 5:22-23, chamando de fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas virtudes não são apenas comportamentos que decidimos ter. Elas são o resultado natural de uma vida conectada à fonte de toda a santidade. O Espírito Santo trabalha primeiro no interior, transformando pensamentos, intenções e motivações. Ele limpa o que estava contaminado, ilumina o que estava em trevas e fortalece o que estava fraco. Com ele, aprendemos a responder com graça, mesmo em situações difíceis, a perdoar onde antes havia ressentimento e a confiar onde antes havia medo. Essa transformação não acontece de uma só vez, mas é um processo contínuo. Cada dia é uma oportunidade de crescer mais parecidos com Cristo, de refletir sua luz e de ser instrumento dele na vida de outras pessoas. Quando o mundo olha para você e vê paciência onde haveria impaciência, amor onde haveria rancor, paz onde haveria ansiedade, isso é a prova viva de que o Espírito Santo está agindo. É o testemunho mais poderoso que podemos oferecer. Se você quer viver essa transformação, escreva nos comentários: Transforma-me, Espírito Santo, e abra espaço para ele agir. Jesus disse em João 4:24: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que não podemos oferecer adoração verdadeira sem a ajuda do Espírito Santo. Ele é quem purifica nossas intenções, alinha nossas palavras e transforma nosso louvor em algo agradável a Deus. Sem ele, a adoração se torna apenas música e gestos. Com ele, torna-se um encontro profundo com o Pai. Além da adoração, o Espírito Santo é essencial na guerra espiritual. Sozinhos, somos vulneráveis às tentações e ataques do inimigo. Mas, revestidos da presença dele, temos discernimento para identificar armadilhas, força para resistir ao pecado e autoridade para repreender as obras das trevas. Efésios 6:17-18 nos lembra de empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orar em todo o tempo no Espírito, como parte da armadura de Deus. É Ele quem nos equipa para cada batalha, seja interna, contra nossas próprias fraquezas, ou externa, contra as forças espirituais do mal. Quando vivemos em dependência do Espírito Santo, não lutamos mais com as nossas forças, mas na força do Senhor. Isso nos dá confiança, coragem e paz, mesmo em meio às lutas mais intensas. Se você reconhece que precisa do Espírito Santo para adorar e vencer batalhas, escreva: Espírito Santo, dependo de ti, nos comentários. Romanos 8:26-27 nos revela uma verdade poderosa. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando não encontramos palavras para expressar nossa dor, nosso medo ou nossa gratidão, o Espírito Santo leva essas emoções diretamente ao coração do Pai. Quantas vezes você já esteve diante de Deus sem saber o que dizer, apenas chorando ou em silêncio? Saiba que, nesses momentos, o Espírito está orando por você, alinhando cada sentimento à perfeita vontade de Deus. Ele entende aquilo que nem você mesmo consegue explicar. Mas o Espírito Santo também é o nosso mestre. Ele abre nossos olhos para compreender as Escrituras e nos ensina a aplicá-las na vida diária. Sem ele, a Bíblia é apenas um livro. Com ele, ela se torna alimento vivo, que fortalece e transforma.
Ele nos lembra das palavras de Jesus no momento certo, direciona nossas decisões e nos dá discernimento diante de situações confusas. Esse cuidado constante nos prova que não estamos sozinhos. Deus colocou seu próprio Espírito para habitar em nós como amigo, professor e intercessor incansável. Se você agradece por essa intercessão divina, escreva nos comentários: "Obrigado, Espírito Santo, por orar por mim." Espírito Santo, eu te agradeço por nunca desistir de mim. Obrigado por me ensinar, me corrigir, me consolar e me fortalecer. Hoje, mais uma vez, eu renovo minha entrega a Ti. Não quero andar segundo as minhas vontades ou depender apenas da minha própria força. Quero caminhar guiado pela Tua voz e sustentado pela Tua presença. Ensina-me a viver no ritmo do céu, a estar sensível ao Teu mover e a obedecer sem hesitar. Guia cada palavra que sai da minha boca, cada pensamento que ocupa minha mente e cada decisão que tomo no dia a dia. Que a minha vida seja um reflexo da glória de Cristo, para que outros, ao olharem para mim, sintam o Teu amor e sejam atraídos para perto de Deus. Senhor, que a minha adoração seja verdadeira, o meu coração seja limpo e o meu espírito permaneça firme, até o dia em que eu estiver diante de Ti. Até lá, quero viver como templo vivo, cheio da Tua luz, espalhando paz, esperança e fé. Eu oro em nome de Jesus Cristo, crendo que já sou fortalecido, protegido e conduzido pelo Teu Espírito Santo. Amém. Se esta oração falou profundamente com você, escreva nos comentários: "Eu sou Teu, Espírito Santo", e declare sua entrega total. Se esta mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Inscreva-se no canal para receber mais palavras e orações como esta. Deixe o seu like para que esta mensagem alcance mais pessoas e compartilhe com amigos e familiares que precisam sentir a presença de Deus hoje.